Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta oportunidade que nos concede o Senhor de nos reunirmos para mais uma vez compartilharmos uma porção da palavra de Deus. E eu queria convidar-vos a fazer uma leitura bíblica em Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14 e versículo de número 15. Nós gostaríamos de abordar um pouco sobre a família cristã e as adversidades dos dias atuais. E vamos usar Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Eu queria convidar-vos à meditação e esta reflexão das Sagradas Escrituras. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais. O nosso propósito aqui é transmitir a palavra de Deus e o nosso desejo é que ela alcance a sua mente e o seu coração. Se você ama a palavra de Deus, permaneça conosco, fique aqui conosco, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14 e versículo de número 15 diz assim: Temei, pois, ao Senhor, e servi-o fielmente e verdadeiramente. Lançai fora os deuses a que vossos pais serviram da além do rio. E no Egito, e servi ao Senhor. Mas se não vos agrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir, ou aos deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do Jordão, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória! O capítulo de número 24 do livro de Josué, ele traz a memória, ele traz a memória do povo, tá? Para uma reflexão de tudo que Deus fez e realizou dentro da trajetória, desde o dia que eles entraram na terra prometida, até o dia que eles conquistaram a terra. Houve as divisões das porções das terras para cada tribo. Uma única tribo que não recebeu possessão de terra foi a tribo de Levi, porque o Senhor disse que eles seriam a sua possessão. A tribo de Levi ficaria responsável, pela tenda, ali pelos sacrifícios, em servir ao Senhor no templo. Então percebam, o templo aqui é a tenda, percebam que ele traz a memória. E é interessante que Josué, no versículo de número 13, versículo 14, você vai observar que ele fala em nome do Senhor. Então ele diz: eu vos dei uma terra que não trabalhastes, e cidades que não construístes, e habitais nela, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Então observa que ele traz a memória. O povo saía à batalha, mas a vitória quem dava ao povo era o próprio Deus. O próprio Deus. Os muros da cidade de Jericó. Você observa que o povo rodeou os muros em silêncio, só estava rodeando. Fizeram conforme a palavra que o Senhor deu a Josué, para que eles se conduzissem, dando a volta em torno do muro. E você observa que no sétimo dia que eles deram as 7 voltas, a Bíblia diz que eles clamaram e tocaram as buzinas, e o muro fendeu, o muro desceu. É interessante que
não foi todo o muro da cidade de Jericó que caiu. Não foi. A casa de Raabe, a prostituta, que fez aliança com os espias que foram espiar a terra, os espias falaram para eles: olha, se você colocar um fio de escarlata, tá? Quando o Senhor vir conquistar Jericó, tá? O Senhor te preservará, te preservará. Então, não foi todo o muro de Jericó, que caiu. Tá? A parte onde ficava a residência da casa de Raabe, Raabe com toda a sua família foram preservadas, não caiu, não caiu. Eu já vi muitos pregadores, professores falando, dentro das suas exposições, do muro de Jericó, que todo muro fendeu. Não, todo muro não. Porque havia casas em cima do muro de Jericó. Então, a parte do muro que Raabe habitava não caiu, não caiu, foi preservada. Ô glória, ô glória. Então, percebam aqui, que ele traz isto à memória. Meus irmãos, quem nos dá vitória é Deus, quem opera é Deus, quem realiza a bênção é Deus, é Deus. Tudo que eu tenho que fazer é crer, é crer. Tudo que tem que estar dentro de mim é a manifestação da fé, a manifestação da fé. Tudo que o Senhor quer encontrar na minha mente, no meu coração, é a fé, é a fé. E eu sempre digo que as obras da fé, elas fluem pela força da palavra de Deus construída na nossa mente e no nosso coração. Quais são quais são as obras da fé? Uma vida pautada, dentro da praticidade da palavra de Deus na nossa vida. Quando praticamos a palavra, ela está em nós, nós estamos nela, flui a bênção de Deus na nossa vida, na nossa vida. E é interessante que, diante de todo esse poderio do Senhor, dando livramento, conquistando as terras, você percebe que o povo tinha uma tendência à idolatria, a idolatria. Então Josué exorta o povo para que o povo temesse ao Senhor. Ele diz: temei, pois, ao Senhor e servi-o fielmente e verdadeiramente. Então a gente precisa entender que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, Então o verdadeiro cristão, o verdadeiro sacerdote do lar, a verdadeira mulher que serve ao Senhor, os verdadeiros jovens que servem ao Senhor, eles temem ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, mas é ter respeito, é ter respeito pelas leis, pelos estatutos, pelos mandamentos, pelo Senhor Deus. Sabe o que isso implica na nossa vida quando a gente teme ao Senhor? A gente não permite que os pecadores nos seduzam para as armadilhas do pecado. Já disse Salomão no livro de Provérbios: filhos meus, se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas, não consintas. Então observe dentro do texto que Josué, ele exorta: temei, pois, ao Senhor e servi-o, fielmente e verdadeiramente. Em que nível está o teu coração diante de Deus? Qual é o nível da tua intimidade com Deus? Então, o servir ao Senhor aqui, fielmente, verdadeiramente, é a sinceridade da tua alma expressa diante de Deus. Irmãos? Servir ao Senhor sem máscara, servir ao Senhor sem capa, Porque até então o Senhor Deus te conhece por dentro, não por fora.
O Senhor Deus sabe como realmente você é por dentro, tá? As pessoas da tua casa, as pessoas do teu convívio familiar, os teus amigos do ambiente de trabalho, os teus colegas no ambiente escolar, ou aonde você está, te conhece por fora. Mas o Deus vivo te conhece por dentro. O salmista Davi diz: para onde me irei do teu espírito, Senhor? Se eu subir ao mais alto dos céus, lá tu estás. Se eu descer às profundezas do mar, lá tu estás. Né? Não tem como o homem fugir, tá, da presença de Deus. Deus te contempla por dentro. Ele sabe como você é verdadeiramente. E é esta verdade, esta integridade do teu ser que você precisa apresentar diante de Deus. Senhor, eu falho. Senhor, eu erro. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não consigo me libertar de A, eu não consigo me libertar de tal circunstância, mas me ajuda, Senhor, tá? Falando isso com sinceridade, com verdade diante de Deus, exprimindo as tuas misérias, imprimindo, tá? Diante de Deus esta verdade. Tá? É porque isto que Deus quer contemplar no íntimo do teu ser para que ele liberte você daquilo que precisa ser libertado na sua vida, Por isso você vai perceber que todos aqueles que conheceram a verdade e se entregaram à verdade, verdadeiramente o Filho de Deus libertou. Mas a minha consciência precisa entender que as minhas ações, elas são erradas. As minhas atitudes estão desvirtuando a verdade de Deus na minha vida. Quando eu entendo isso, eu dou legalidade para que o eterno Deus, através de Cristo Jesus, gere mudança, transformação no meu ser. Então você vai observar, né, qual era a tendência do povo: adorar as imagens de esculturas, tá? Eles herdaram a mesma concepção dos pais das gerações passadas. A Bíblia diz que o Senhor Deus visita a iniquidade do pai aos filhos até a 4ª geração. Então você observa que a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª geração eram tendenciosos à idolatria. Mas você percebe que Josué, ele vivia aquilo que ele pregava ao povo. A integridade do seu espírito em servir ao Senhor. Então você percebe aqui, diz: lançai fora os deuses a que vossos pais serviram da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Meus irmãos, a todos que estão na live, o Senhor Deus, ele não te compartilha com ninguém. Ele quer você por inteiro. Por isso você vai perceber que o ato da idolatria é um sentimento que o homem tem, tá, no seu coração, voltado, tá, a um ser que tem olho e não vê, tem orelha e não ouve, tem mãos e não apalpa, tem pés e não anda, tá? O ser humano venera e adora algo inerte. O salmista, no Salmo 115, ele já declarou: torne-se semelhante a eles os que os fazem e os adoram, tá? Então, Josué, ele chama a atenção do povo para que o povo abandonasse, arrancasse, não das suas casas, não do altar aonde eles haviam colocado os ídolos, mas que arrancasse dos seus corações e das suas mentes esse sentimento
que provocava a ira de Deus. A ira de Deus. Né? Então você vai observar que devemos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Perceba que dentro das 4 bases, tá, que constitui o ser humano dentro da sua tricotomia, espírito, alma e corpo, você precisa adorar a Deus na sua totalidade, com todo o seu ser. Com todo o seu ser. Não divida o Senhor com ninguém. Quando eu falo isso, na questão em você servir a Deus no culto, mas durante o dia está servindo e idolatrando pessoas. Infelizmente, tem pessoas hoje que têm ídolos. Tem o cantor sertanejo, né? Dentro do cristianismo, né? Os supostos famosos pregadores, famosos cantores, né? As pessoas vão tirar foto. Quando chegam no culto, misericórdia. Parece que expulsaram Jesus da casa de oração e aquele que canta, que prega, virou centro, né? O centro ali do culto está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Porque, irmãos, o centro do culto é Cristo. Tá? O culto a gente vai prestar a Deus. A Deus. Porque quando o Senhor Deus ele olha para o ser humano que se arrependeu dos pecados, passou pelas águas do batismo, tá? Fazendo uma confissão pública diante do reino dos céus, diante do reino dos homens e diante do reino das trevas, tá? Que a partir daquele momento ele fez uma aliança com Jesus, tá? Fez uma aliança com Jesus, se cumprindo Mateus capítulo 10, versículo 31 e 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu, o Senhor, o confessarei diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Portanto, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai e diante dos santos anjos naquele dia. Quando você desce as águas do batismo, você está fazendo uma confissão pública. Uma confissão pública. A velha natureza está morrendo, sendo levado pelas águas. E quando você está retornando das águas, a natureza que foi perdida, a natureza espiritual que foi perdida por Adão, a quebra da comunhão que foi perdida por Adão, está sendo restaurada. Tá? Quando o homem ele ressurge das águas, se cumpre segundo os Coríntios 5:17. Se alguém está, tá? Se alguém está em Cristo, se eu estou em Cristo, eu me arrependi dos meus pecados. Se eu estou em Cristo, eu confessei Cristo publicamente. Se eu estou em Cristo, eu me converti a Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na minha vida. Agora recebe a iluminação. O que é esse algo novo na sua vida? Pergunta a você, tá? Sabe o que é esse algo novo? A palavra evangelho, né? A palavra evangelho são boas novas. Sabe o que quer dizer? A minha aliança com Cristo gerará em mim, tá? O novo de Deus através do evangelho. Cristo será visto e enxergado na minha vida, pelo reino dos homens e pelo reino das trevas. Bendito seja o nome de Jesus. Então perceba, temei, pois, ao Senhor, e servi-o fielmente e verdadeiramente. Lançai fora os deuses a que vossos pais serviram, tá? Da além do rio, e servi ao Senhor. Servi ao Senhor. Mas se não vos agrada servir ao Senhor,
Então escolhei hoje a quem servis. Estas são as palavras de Josué, declarada ao povo. Declarada ao povo. Por quê? Porque eu não posso servir dois senhores. Ou eu vou agradar a um e aborrecer o outro. Disse Jesus. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Você sabia que tem muitos cristãos que andam com a Bíblia Sagrada, vão aos cultos, né? Leem a Bíblia, tem cursos de teologia, bacharel de teologia, não sou contra, eu também sou teólogo, tá? Não sou contra, mas quem governa o seu coração não é Cristo, é Mamon. É Mamon, o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro. A Bíblia diz que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O sentimento, tá, que o homem tem ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O sentimento que o homem cria pelo dinheiro, tá, irmãos? Pelo dinheiro, cria nele raiz no seu coração. E são raízes profundas, difíceis de arrancar. Né? Uma árvore que tem raízes superficiais, você agarra na árvore e puxa. Mas quando elas têm raízes profundas, você puxa com as duas mãos, você não consegue. Tá? É isso que a Bíblia está dizendo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado com o dinheiro. Tá? O dinheiro, quando ele é servo, ele é uma bênção na nossa vida, porque entendemos pelas Escrituras que o dinheiro, ele é bênção de Deus na nossa vida, tá? Para gerarmos o pão na mesa, para trazermos a provisão para a nossa família e também compartilharmos com aqueles que são necessitados. É o dever de todo cristão. É o dever daquele que tenha consciência que é verdadeiramente um servo do Deus Altíssimo. Jesus disse que quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o seu coração é movido por Mamon. Por Mamon. Tá? Aonde estiver o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Eu vos pergunto, aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Porque Mamon é um objeto de idolatria. Infelizmente, muitos cristãos têm se enveredado por estes caminhos. Tá? Então, o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Agora eu te pergunto, o dinheiro, ele é seu servo ou o dinheiro é seu senhor? Reflita, medite. Paulo disse que o homem precisa examinar-se a si mesmo. À luz da palavra, à luz do plumo da palavra de Deus, tá? É ela que rege a nossa vida, é ela que nos direciona, é as Escrituras Sagradas, né, que rege todo o padrão moral, tá, e espiritual da nossa vida, E precisamos entender isso. Então Josué, com muita propriedade, tá, irmãos, ele exorta o povo para que a sua consciência seja despertada. Josué via, enxergava esse padrão no caráter e na conduta, tá, do povo, tá, dentro dos sacerdotes dos lar, dentro das esposas do sacerdote e dentro da família constituída, este padrão. Tá? O povo era tendencioso a abandonar o Senhor Deus para viver
tá? Idolatrando, servindo a outros deuses, Então ele diz: mas se não vos agrada servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servis. Escolhei hoje a quem servis. Tá? Aí fica, tá? Nem serve a Deus e nem serve o mundo. Tá? A Bíblia diz que os mornos, Jesus vomita. Não é nenhuma coisa e não é nem outra. Tá? Porque dentro da Bíblia, ou você é ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Tá? Dentro da Bíblia, ou você está em Cristo ou você não está. Porque os mornos, ele vai vomitar, ele tem ânsia de vômito. Tá? Ele tem ânsia de vômito. Então escolhe hoje a quem servis. Tome posição na vida. E busque um direcionamento de verdadeiramente conhecer ao Senhor Deus. Porque Deus te constituiu como referência do lar. Tá? Se você é um pai de família, se você tem uma esposa, você é a referência desse lar. Tá? Para apresentar Cristo Jesus. Para ser o referencial de Cristo Jesus. Para que a tua esposa e os teus filhos vejam a tua boa conduta, o teu bom exemplo. Tá? E eles confiem, creem em Jesus pelo teu bom exemplo que você tem através das Escrituras Sagradas. Lembra do apóstolo Paulo? Ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. E Paulo estava exortando a igreja. Paulo estava exortando a igreja como Josué estava exortando o povo, chamando o povo à responsabilidade, para que tenham Cristo como o autor e consumador da sua fé, tá? Tendo Cristo como sumo exemplo de conduta e de caráter para viver uma vida íntegra e reta em Deus. Então ele diz: sede meus imitadores, olhem para a minha vida e veem que eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu ser, eu procuro viver Cristo Jesus. Então, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Testemunho, referência, zelo, cuidado, tá? Cuidado na sua vida pelo zelo da palavra, para que o nome de Cristo não fosse escandalizado. Então perceba aqui, tá, que Josué, ele era uma referência. As pessoas olhavam para a vida de Josué, as pessoas olhavam para a vida do apóstolo Paulo, as pessoas olhavam, irmãos, e não viam neles, tá, nenhuma brecha para que o nome de Jesus fosse escandalizado neles, né? Então, a gente precisa seguir os bons exemplos. A gente precisa olhar para quem verdadeiramente tem um bom testemunho. Mas, infelizmente, nos nossos dias, tá, muitas pessoas mostram que não têm raiz em Cristo. Muitas pessoas mostram que não têm familiaridade com as Escrituras Sagradas, né? Olham para os maus exemplos de alguns pastores, de alguns obreiros, de alguns cristãos, e diz: se for para me servir a Deus como esse cristão aí, eu não vou servir não, né? Se você diz isso, você não conheceu Jesus ainda. Você não tem raízes em Cristo Jesus ainda. Você está olhando para alguém, tá, que não tem testemunho em Cristo, está tendo como referência essa pessoa, usando como desculpa o erro de alguém para não servir a Jesus. Isto quer dizer que você nunca serviu a Jesus e nunca se relacionou com Jesus. Porque quando eu tenho raiz, tenho relacionamento com as Escrituras, que eu olho alguém que não tem testemunho, quando eu olho alguém que não dá bom exemplo, quando eu olho alguém que não tem essa integridade em Cristo, eu vou orar por ela. Eu vou aconselhá-la a voltar para o caminho. Olha a diferença aqui de Josué e o povo.
O povo estava dando um mau exemplo. O povo estava se desviando da presença de Deus para adorar a imagem de escultura. Josué não se desviou, não, irmãos. Josué não foi adorar a imagem de escultura, não. Porque ele conhecia o Deus que o chamou, o capacitou com uma responsabilidade e propósito para cumprir diante de Deus. Então ele tinha o Senhor Deus e a chamada que fez a ele como referência. Ele não negociava a sua intimidade com Deus. E você? Tem negociado a sua intimidade, a sua comunhão com Deus? Você tem olhado para Cristo ou tem olhado para os maus exemplos? Você tem olhado para aqueles que têm escandalizado o Evangelho e têm escandalizado com eles? Não. Jesus não te chamou para isso. Jesus não te chamou para isso. Quando Paulo escreveu às igrejas, que as igrejas estavam andando, praticando as obras da carne, Paulo não foi praticar as obras da carne. Paulo escreveu exortando-os a voltarem novamente à fé genuína. Porque ele diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. É o que Josué está dizendo. E já estou encerrando. Tá? Mas se não vos agrada servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servir, ou aos deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Em cuja terra habitais. Eu quero dizer a você, com toda a autoridade da palavra, nós não pertencemos mais a este mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e errantes em terra alheia. Em terra alheia. Né? Então você observa que Josué chama-os e diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Ao Senhor. E todo o povo clama. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o desejo de abandonar o Senhor e servir aos outros deuses. Aos outros deuses. Eu quero que você compreenda algo. Né? O Senhor Deus, ele exortou o povo várias vezes, dizendo: esse povo me honra com os lábios. Esse povo me honra com a aparência, mas o seu coração está longe de mim. O povo aqui, ele clama: longe de nós seja o desejo de abandonar o Senhor. Muitos professam com a boca, mas o coração está longe de Deus. Professam, mostram uma aparência, mas o coração está vazio de Deus. Servo e serva do Deus Altíssimo. Isto é um sinal que você está longe de Deus. E a exortação do Senhor às nossas vidas hoje é: voltemos ao compromisso, voltemos a nos colocar debaixo da promessa que Ele nos fez, para que nós possamos abraçar esta promessa, viver esta promessa, vivermos em Cristo Jesus, Eu te pergunto, o que você professa com os lábios está estruturado no teu coração? As verdades que você professa nos lábios é a verdade que emana do mais íntimo do teu coração? Josué exclamou e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se posicionou dentro da sua casa. Ele era a referência para a sua esposa e para os seus filhos. E ele era a referência para toda a nação que o Senhor Deus chamou e vocacionou. Eu quero declarar que você é a referência de Deus dentro da sua casa. O Senhor Deus te constituiu dentro da tua casa para que você alcance os da tua casa, alcance os da tua família e que você interceda por eles. Você tem tomado esta postura, esta direção e esta posição. Eu quero declarar na sua vida hoje que o Senhor Jesus,
Ele fará grandes coisas na sua vida e através da sua vida, e você vai exclamar e dizer: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta aqui é uma declaração poderosa. Quando o servo, o soldado que estava guardando a prisão em que Paulo e Silas estavam presos, ele pegou a espada para se matar, porque viu que todas as portas da cadeia foram abertas com um grande terremoto que houve. Porque ele tinha que responder aos seus senhores. E com certeza ele seria morto. Mas quando ele foi se matar, Paulo disse: homem, não te faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Aí o soldado grita e diz: senhores, o que eu hei de fazer para me salvar? Paulo prega a palavra. Tem pessoas dentro da tua casa, passando por depressão, passando por transtorno de ansiedade, passando por N problemas, e você tem a palavra de vida eterna para direcionar os da tua casa, os da tua família, e você tem se calado, seu covarde, sua covarde, tá? Você tem se calado, você tem se ausentado, tá? Se ausentado da sua responsabilidade como pregoeiro e pregoeira do Evangelho de Cristo Jesus, tá? Eu vou orar se é para me ser pregador, porque pregar é dom, não pregar é obediência. A ordem já foi dada por Jesus, e a ordem de Marcos 16 e 15 é para todos. É para todos. Não tem muitas pessoas nesta condição, querendo tirar a própria vida, mas você tem o mesmo Espírito que habitava na vida de Paulo, habita na sua vida. O Espírito de Deus, ele faz morada na sua vida, se é que o Espírito de Deus habita em você. Porque se o Espírito de Deus habita em você, irmão, você ama a palavra. O Espírito Santo vai me levar a amar a palavra. O Espírito Santo vai me levar a testemunhar de Jesus. O Espírito Santo vai me levar à oração. O Espírito Santo vai me levar a conduzir-me em consagração. Se você tem o Espírito de Deus, ele vai te encher, te inflamar, para que você tenha esse desejo de testemunhar do nome de Jesus, porque o Espírito Santo vem revelar Cristo. Aonde? Na minha mente, no meu coração, para que esta convicção seja transmitida a outros. Senhores, o que eu hei de fazer para me salvar? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo dá a direção e a orientação dos céus a um homem que queria tirar a própria vida. E você vai perceber que tanto o carcereiro quanto toda a sua família é salva e é batizada ali, tá? E conhecem a Jesus, o Salvador. Oh, glória! Fique com esta mensagem de Deus. Fique com esta mensagem de Deus para a sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que o Senhor oculte você na sua sombra e que debaixo das suas asas ele os mantenha em segurança. Fique na graça e na paz, meus irmãos. Estaremos indo ali ao culto, adorar ao Senhor, prestar o nosso culto ao Senhor e estaremos ali prestando o nosso culto racional, o nosso sacrifício diante do Senhor nosso Deus. Você é convidado a ir a uma casa de oração, participar ali do culto e adorar ao Senhor juntamente com os irmãos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida. Amanhã estaremos aqui com uma porção da palavra de Deus, compartilhando convosco em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.